deixa eu perguntar para você. Você sabe o que significa a palavra santo? Separado. Santidade. Andar, né, separado daquilo que não é certo, daquilo que não é bom. A gente sabe disso, a gente vem sendo ministrado sobre isso. Quantas canções nós não ouvimos. Mas eu queria que você pensasse aqui comigo. Talvez você já fez essa ilustração com uma criança, ou já viu. Quando a gente entrega uma nota para uma criança e fala assim, olha, isso é seu. Dá para todo mundo ver, em casa você consegue ver uma nota de R$50. Você entrega para a criança e fala, isso é seu. E daqui a pouco você oferece algumas moedas e fala para ela assim, mas se você quiser, troca essas moedas, essas são minhas. Você quer trocar comigo? Geralmente a criança, principalmente se ela não sabe ler, não sabe escrever, o que ela vai fazer? Vai trocar. Porque ela acha que a quantidade das moedas tem mais valor do que aquela nota. Agora, vamos aplicar isso para a santidade. Nós sabemos o significado, nós somos ministrados. Quantas pregações, principalmente se você cresceu na igreja igual eu, a gente sabe. Mas por que a gente oscila tanto? Ou é só comigo? Só eu que oscilo na vida em santidade. Uma hora parece que a gente é a pessoa mais santa do mundo. Outra hora, vixe, lá embaixo. Por que será? Será que a gente não está fazendo igual essa criança? Trocando o valor real da santidade por coisas que parecem ter mais valor? Será que nós não estamos nos perdendo nisso? Eu queria te convidar essa manhã a meditar um pouquinho nesse tema, com o coração bem aberto mesmo. Então eu queria pedir que você abrisse a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 6. E aí também deixa aberto no livro de Apocalipse, capítulo 4. Isaías está no Antigo Testamento, Apocalipse está no Novo Testamento. Deixa aberto aí, por favor. E nós vamos ler. Todos acharam Isaías? Você em casa também. Abre aí a Bíblia, Isaías, capítulo 6 e Apocalipse, capítulo 4. Esse texto que nós vamos ler agora na Bíblia, ele vai nos ajudar nessa mensagem, vai ser um caminho para nós, mas se trata de pessoas que tiveram esse convite e elas viveram essa experiência. Então, lá em Isaías, capítulo 6, quem escreveu foi o próprio Isaías, que ele era um profeta, diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi, se você puder, circula o vi aí, ou olha bem a palavrinha para gravar, o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar como a tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor, presta atenção aí também no ouvir, conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Ele disse: vá. Nós vamos ler até aí. Agora vai lá para o livro de Apocalipse, que eu acho que você já deixou aberto, né? Apocalipse, capítulo 4, versículo 1. Depois dessas coisas, olhei, olha aí a palavrinha de novo, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas.
Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentado neles haviam 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco, e tinham na cabeça coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Também diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. Vai imaginando a cena aí, gente. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi. O terceiro tinha rosto como de homem, o quarto uma águia quando em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Amém? Você conseguiu imaginar aí essa cena? Onde há o mesmo cenário, vocês perceberam? São textos diferentes, homens diferentes. Isaías, um profeta antes de Cristo vir ao mundo. Aqui em Apocalipse era João, que andou com Jesus. Mas era o mesmo cenário, o mesmo ambiente. E nesse ambiente tinha o quê? Vários seres diferentes, né? Imagina, gente, a gente acho que levaria um susto, né, pastor? Se visse... Nossa, é olho em todo lugar, é muito diferente, Mas tinha um trono, e o mesmo ser estava sentado no trono. E o que se dizia sobre esse ser? Nos 2 textos, que ele é santo, santo, santo. Então, para falarmos de santidade, eu quero que a gente pense isso. Quem é santo? Senão o Senhor, que é santo, santo, santo. Quantas vezes nós paramos para meditar nessa verdade? De que Ele é santo. E só isso, falar isso já basta para nós. Já é suficiente. Porque isso se refere à natureza dele. E lá no livro de Levítico, capítulo 11, versículo 44, você não precisa abrir, pode deixar anotado. Deus, ele estava instruindo o povo de Israel, porque o povo vivia preso. Talvez você se lembre disso, talvez você não saiba dessa história, você em casa. O povo de Israel era o povo escolhido de Deus e ele estava preso, sendo escravo ali no Egito, mas Deus ouviu o clamor deles. E aí Deus salvou o povo daquele lugar. E quando Deus resgatou aquele povo, podia ter parado por aí, concorda? Já resgatou mesmo da escravidão. Mas não, Deus queria habitar no meio daquele povo. Ele queria que aquele povo tivesse a presença dele. Mas se Deus é santo, 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 tinha uma forma de receber Deus, de estar com a presença de Deus. E Deus estava instruindo, ensinando aquele povo. E Levítico 11, 44 fala sobre isso. Deus diz assim: Eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Por isso, sejam santos, porque eu sou santo. Você percebe que é uma ordem? Sejam santos, porque eu sou santo. E hoje nós não estamos no Egito, nós não estamos escravos lá, né, trabalhando, pegando tijolo, fazendo essas coisas, igual eles faziam lá. Mas essa ordem também é dada a nós. Sejam santos, porque eu sou santo. E como nós lemos, eu vou repetir isso bastante para ficar bem na nossa mente. Deus, ele é santo, santo, santo. É suficientemente santo. E quando ele nos dá essa ordem, eu não sei você, mas eu, como cresci na igreja, ouvi bastante sobre santidade já na vida, e eu me assustava muito. Meu Deus, parece que ele está com um dedo assim, né? Seja santo. Ô Juliana, seja santa. Parece que é assim, não parece? E aí a gente não consegue. E aí é onde a gente oscila. Mas se nós olharmos para esse texto, para essa ordem, e ver que ela não é uma ordem vazia,
mas um convite, as coisas mudam de figura. Você sabia que essa palavra também é um convite para nós olharmos a beleza da santidade de Deus? Porque nós, seres humanos, fomos criados para admirar. Tenho certeza que você admira alguém aí, pelo menos uma pessoa, não admira? Geralmente a gente vai colocando em áreas da vida, né? Aquela pessoa eu admiro na área financeira, me ensina. Aquela ali, mulheres, né? Na estética, aquela lá eu vejo as dicas de maquiagem. Não é assim? A gente admira alguém. E talvez você fale isso para mim, não, Laís, eu não. Mas quer ver que a gente sempre admira, a gente sempre está buscando por beleza? Por que você escolheu a roupa que você está hoje? Porque você achou que ela ficava bonita em você, não foi? Eu imagino que sim, vai. A gente escolhe por aquilo que os nossos olhos se enchem. Talvez você fale assim, eu queria comprar algo melhor. Tudo bem, mas dentro do que você podia, você escolheu isso. E você hoje usou isso. Provavelmente porque você achou que era melhor. Para hoje está mais bonito, para hoje está me agradando mais. Porque tem a ver com a beleza dos nossos olhos. Nós procuramos por isso. Nós, seres humanos, buscamos beleza o tempo todo. Olha o tanto de procedimento de estética que está surgindo. E a polêmica, eu não sabia, fui ver no Instagram esses dias. Que agora dentista também faz harmonização facial, né? Gente, onde a gente vai parar? Não sou nada contra os dentistas e nada contra a harmonização facial. Mas está vendo que isso é por causa do ser humano, que busca tanto beleza? Só que a nossa beleza, pensa comigo, não acaba? Ou você é igualzinho quando você tinha 15 anos? Eu não sou igual quando eu tinha 15 anos. Tudo bem que a gente vai melhorando, né? A gente vai melhorando, a gente ficando mais bonito, vai se cuidando mais. Mas a beleza passa. O que era moda antes, não é moda mais. Passa muito rápido. A nossa beleza terrena passa muito rápido. E é por isso que nós ficamos procurando e procurando e procurando. A gente é insaciável por beleza. A gente não consegue, a gente tem esse anseio dentro de nós. E a única beleza que não acaba está em Deus. É a beleza da santidade dele. Porque a palavra diz que eu sou o Senhor e não mudo. Ele é o mesmo. Ele não muda. Sabia disso? Mas nós não confiamos que ele é santo. E eu não estou querendo ser agressiva com você. Eu estou olhando para mim, porque Jesus está me ensinando isso. Quantas vezes eu desconfiei da santidade dele? Porque eu tenho certeza que você, assim como eu, não confia 100% nas pessoas. A gente confia meio que com o pé atrás, né? Acontecer alguma coisa, eu saio. Por quê? Porque nós traímos as pessoas, nós falamos mal. Mesma hora que a gente está falando bem aqui nas costas, ai, fulano. Nós somos assim. E aí a gente transporta isso para Deus. E a gente acha que Deus também vai trair a gente. Porque eu não posso confiar em Deus. Eu sei lá do coração dele, né? Vai que ele muda de opinião. Mas não é assim. A Bíblia nos garante, a Bíblia nos ensina que ele é santo, santo, santo. E nós podemos confiar nisso. Nós precisamos confiar nisso. Sem colocar para Deus aquilo que nós fazemos uns com os outros. Mas ao contrário, aquilo que nós estamos aprendendo com Deus, aí sim a gente faz uns com os outros. Então a nossa vida de santidade, ela oscila muito, porque a gente perde de foco a beleza daquele que é santo. Nós achamos que santidade é cumprir regras. E sim, existem coisas que nós vamos ter que cumprir. Nós achamos que santidade é dizer não para um monte de coisa. E sim, nós vamos ter que dizer não para um monte de coisa. Mas tudo na vida de santidade começa na beleza do Deus que é santo. E eu queria mesmo convidar você essa manhã para pensar um pouquinho, sabe? Abrir um pouquinho a nossa visão para isso que o Senhor tem nos ensinado. Porque Ele quer nossa atenção. Não porque Ele seja carente, mas porque Ele sabe que nós somos insaciáveis. E só Ele pode preencher esse anseio que nós temos. E como é que nós podemos crer? Por meio da palavra. Romanos 10 é perfeito, aliás, a Bíblia toda, né? Mas Romanos 10 é perfeito para nos instruir na vida de santidade. Mas o versículo 17 está aí no telão. A gente pode ler junto? Vocês podem ler comigo? Como é que nós podemos crer?
A fé pelo e o ouvir. Esse é o segredo. Quanto mais eu me alimento da palavra, confiando, como a gente ensina para as crianças, né? A Bíblia é a verdade, a palavra de Deus. Eu posso confiar em tudo que está escrito aqui. Quanto mais a gente confia, a gente lê, mais a gente conhece a Deus. Mais a gente vai confiando na santidade dele. Mais a gente vai vendo os atributos que ele tem. Porque, sabe, se Deus ele não fosse santo, o que seria a salvação? E aí a gente fala assim, mas é meio condicional, né? Não sei vocês também, mas um dos atributos de Deus que eu, assim, amo, todos eles, mas tem um que mexe muito comigo, que é a bondade dele. Ele é muito bom, muito bom. Eu não mereço, mas ele é muito bom. Só que ele não decide o que ser a cada dia. Se a gente for ver na Bíblia, ele é. Não é isso que ele falou para Moisés? Eu sou. Então, pense em alguns atributos que Deus tem aí. Ele é amor, ele é bondoso, ele tem compaixão, ele é justo. O que mais de atributo que você consegue me dizer aí? Ele é fiel. Olha só quantas coisas. E sabe, a gente pode confiar que ele é isso o tempo todo. Não é que ele nem dorme, né? Mas não é que de dia, assim, de manhã, começa o dia, ele fala assim, hoje, deixa eu ver, acho que hoje eu vou ser amoroso. Aí ele estende amor para as pessoas. Aí no outro dia, não, hoje eu sou vingativo. Aí ele, nossa, é o dia que dá errado para todo mundo. Sabe aquele dia que dá errado? É porque Deus escolheu ser vingativo aquele dia. Não é assim. Ele é tudo isso porque ele é santo. Imagina, se ele fosse soberano, o que ele é, sem amor, gente, não existiria mais mundo. Era só ele estralar o dedo, acabou, já era. Era muito rápido para ele. Ele pode tudo. Ou se ele fosse o justo juiz, como ele é, sem ser bondoso, quem de nós se salvaria? Nenhum de nós. Mas ele é tudo isso porque ele é santo. Então, quando ele é amoroso porque ele é santo. Quando ele é o justo juiz, ele é um justo juiz amoroso porque é santo. Quando ele é fiel porque ele é justo, ele é amoroso porque ele é santo. E quando nós olhamos para a palavra, quanto mais nós nos alimentamos disso, mais nós vemos quem ele é. E mais nós somos convidados a olhar para ele, a ver a beleza dele e a confiarmos nele. Com tudo que nós temos, com tudo que nos falta, confiarmos em quem ele é. E Isaías, pedi para vocês repararem na palavrinha vi, vai aí Isaías de novo. Isaías, no capítulo 6, quando ele tem toda essa experiência incrível, né? Começa dizendo que ele viu o Senhor no ano que um rei morreu. Ó, mais uma característica de Deus. Ele está sempre vivo, gente. As pessoas morrem, aí nasce outro, aí morre, aí entra um rei, aí entra um presidente, aí sai o outro. Vem. Ele continua mesmo. A gente acabou de cantar isso, né? Os tronos, os governos. Ele é, sobre todos. Acabou. Ele é imutável. Isso é lindo demais. Mas está falando aqui Isaías, ele viu o Senhor. E qual que foi a reação dele? Então gritei, ai de mim. Ele se deu conta, e olha que era alguém que andava com Deus, era um profeta de Deus. Mas ele se deu conta, quando ele olhou para Deus, que ele não era igual a Deus. Deus é santo, porque ele ouviu isso sendo gritado no céu. Santo, santo, santo. E ele viu que eu não sou. Será que a gente está se dando conta disso? Que nós não somos santos? Nós não conseguimos por nós mesmos. Enquanto a gente tentar cumprir regrinhas, não vai dar certo. A gente vai falhar todos os dias. Enquanto nós não olharmos para a beleza da santidade de Deus, não vai dar certo. Todos os dias nós vamos cair, falhar. Porque como disse Isaías, ai de mim. Eu estou perdido. Eu vi o Senhor. E Ele é santo. Ele é, eu não sou. Quanto mais eu me aproximo, mais eu vejo que eu não sou. Quanto mais eu chego perto, mais eu vejo as faltas que tem em mim. Essa é a condição do homem. Romanos 3:23. Todos pecaram e estão longe. Mas eu sou tão legal. Mas eu tenho um amigo lá no trabalho que só falta ser crente. A gente fala isso?
Isso não é santidade. Nós somos pecadores. Todos os dias, hoje mesmo, nós já pecamos. Porque eu tenho certeza que passou algum pensamento na nossa mente aqui que não condiz com a santidade de Deus. Sem Deus, nós estamos perdidos, longe dele. E aí a gente vem para a igreja e fala, eu vou andar em santidade, mas sem reconhecer o ai de mim, não dá. Porque eu estou andando sozinho. Eu tenho aprendido isso. Sem reconhecer o ai de mim, a minha fraqueza, não dá. Porque quando eu reconheço a minha fraqueza, eu reconheço a força dele. Quando eu reconheço a minha impureza, eu reconheço a santidade dele. E eu queria te convidar agora, nesse momento, abaixe sua cabeça um pouquinho, feche seus olhos, você em casa também. Talvez você nunca fez uma oração reconhecendo como você precisa do Senhor, porque você não é Ele, você não é bom como Ele, você não é amoroso como Ele, por mais incrível que você seja. Mas talvez você já fez essa oração, talvez você está na igreja há tantos anos, mas nós precisamos nos arrepender. Não tem como andarmos em vida de santidade sem arrependimento. Então eu queria que você pedisse agora para o Senhor abrir os seus olhos sobre a sua realidade de vida, para você se enxergar, mas também olhar para Ele. Pai, nós queremos nesse momento, tal como Isaías falou, reconhecer como nós somos impuros, como eu preciso do Senhor. Sem a Tua santidade em mim, eu não sou nada. Senhor, como nós precisamos de Ti, como nós precisamos de Ti, Senhor. E nesse momento eu peço, Espírito Santo, o único que pode nos convencer do nosso pecado, da Tua justiça e do Seu amor é o Senhor. Então eu peço, Espírito Santo, vem no nosso meio aqui, no nosso coração nesse momento, assim como o Senhor já está presente. Alcança aqueles que estão em casa e nos convence dessa necessidade que nós temos de olhar para a Tua santidade. Esse é o nosso pedido nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Sabe, andar em santidade é se arrepender todo dia. Mas não é se martirizar. Ai, eu não presto. É se arrepender porque eu estou olhando para Ele. Porque Ele é santo, santo, santo. Então eu vejo, nossa, isso aqui eu ainda não estou certa. Mas Ele tem isso aqui para suprir em mim. Então eu caminho. Então eu me arrependo. Então eu aprendo. E eu caminho com Ele em santidade. Andar em santidade não é cumprir regras. Tem regras para cumprirmos? Sim. Vai sair daqui falando também, Laís falou que agora não é isso não. Tem sim coisas para nós fazermos. Tem renúncias. Não dá para viver a mesma vida depois de ver o Senhor. Mas é por causa disso. Porque vimos o Senhor. E aí todas as coisas mudam. Nós somos santos, como Ele falou, porque Ele é santo. Começa onde, então? Nele. Só por isso. Simples assim. Então, o que a santidade não é? Vamos frisar aí. Santidade não é cumprir regras. Concorda? Não adianta. Só por elas mesmas. Tem um monte de gente aí que é incrível, cumpre todas as regras. Mas se não reconhecer que precisa de Cristo, não vai levar a lugar nenhum. Não é mérito nosso. E aí eu queria pensar com você no texto de Mateus 19. Não precisa abrir também. A passagem do jovem rico. Eu acho que todos já ouviram, em casa você já deve ter ouvido. Mas se você não ouviu, marca aí para você ler depois. Conta-se, Jesus estava ali ensinando as multidões. E aí um jovem que era rico, ele chegou em Jesus e falou assim, bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus já deu um ensino ali na parte do bom, mas a gente não vai focar nisso agora. E aí Jesus falou o que para ele? Obedeça a lei, os mandamentos. Porque existem regras. São os princípios de Deus. Lembra lá que Deus estava ensinando o povo lá em Levítico? Isso se estende a nós. E qual foi a resposta do jovem? Eu já faço tudo isso. Eu já obedeço todas as leis. Todos os mandamentos. E olha que os mandamentos não são só aqueles 10 que a gente aprende muito como crianças, tá? Os judeus, eles têm... Nossa, é uma lista. Agora eu não lembro a quantidade, mas é uma lista. São muitos mandamentos. E o jovem falou que cumpria tudo. Olha que incrível. Você cumpre tudo? Eu não cumpro todas as vezes, eu faço, eita, escapa alguma coisa. Mas ele cumpria. E aí Jesus falou o que para ele? Quem lembra?
E aí, o que faltava? Vende tudo que tem e aí o jovem falou, com certeza eu vou vender tudo, foi isso? Não foi. O que o jovem fez? Saiu triste. A Bíblia fala que ele saiu triste. Olha isso, gente. Agora, vamos concordar. Aos nossos olhos e aos olhos dele, eu tenho certeza que ele pensava assim também, pelo texto, deixa muito claro. Era santo, não era? Ou o jeito que a gente fala, alguém, a gente fala, é todo santinho aquela pessoa. Não era? Fazia tudo. Mas ele não viu que aquele homem, que era inteligente, que era bom porque curava os doentes, que era sábio porque ensinava, ele não viu que aquele homem era santo. Ele não viu que era Deus. E aí, quando ele não viu isso, a criança, ele tinha a oportunidade disso aqui e ficou com a moedinha. Ele não viu que Jesus é santo. Ele não viu Deus ali. E ele trocou. E quantas vezes nós achamos que santidade é isso? Mérito nosso. Não, mas eu já cumpro. Eu jejuo tantas vezes. Não é só jejuar por jejuar. Jejum faz parte da nossa vida. Mas tem que ter um foco. Cristo. Tem que olhar para a beleza de Deus. Lembrando que eu não consigo. Ele consegue. Por isso que eu vou. Mas não é mérito nosso. Não é dizermos que a gente faz tudo. Porque sempre vai ter uma falta em nós. Igual o jovem rico. Que foi embora triste. Não é o que também? Ter uma vida sem alegria. Uma vida que não tem alegria não tem nada a ver com Deus. Porque não adianta nós cumprirmos regras, termos mérito de, nossa, quantas coisas nós fazemos. Deus quase me consulta na Trindade. É um negócio maravilhoso. Mas minha vida é triste. Nossa, eu sou emburrada, sou para baixo. Ninguém tem alegria de estar comigo. Eu não tenho alegria de viver. Todo dia eu acordo e falo, mais um dia. Mas eu vou jejuar. Não é assim. Santidade é uma vida em movimento. É alegre, é leve, é livre. Em meio a renúncias. E em meio a coisas que nós vamos precisar abrir do nosso coração. Mas porque nós estamos olhando para Deus, que é santo, santo, santo. E quando nós olhamos para Deus, tudo em nós vai mudando. É isso que a Bíblia diz. E lembra lá, é tudo uma construção, tá entendendo? É pelo ouvir da palavra. Quanto mais eu me alimento, mais eu confio nesse Deus. Mas eu ainda não consigo, mas eu confio nesse Deus. Mas eu ainda não estou entendendo, mas eu confio nesse Deus. Mas eu ando ansioso, mas eu confio nesse Deus. Até um testemunho aqui, pessoal, sobre a ansiedade. Eu tenho aprendido a fazer o que a Bíblia diz, que nós temos a mente de Cristo. Se nós temos Jesus, nós temos a mente de Cristo. Concorda? Está na Bíblia. E a gente lê e fala, não, eu tenho me apropriado disso. E aí tem dia que eu consigo, tem dia que eu fico mais quietinha. Mas eu estou indo, entregando meus pensamentos a Ele, como diz a Bíblia. Cativos a Cristo, todos os pensamentos. Porque a vida de santidade é isso. E eu sei que você tem vivido isso já. Mas eu quero te ajudar a enxergar que não é um peso. É olhar para Cristo. Olhar para a beleza de Deus. E ver que nele nós temos tudo. O que te falta hoje? Pensa aí. Talvez seja uma coisa material, talvez seja uma coisa sentimental, emocional, não sei. O que te falta hoje? Pensou? Agora lembra de quem nós estamos falando. Você consegue encontrar o que te falta em Cristo? Mas é material. Então, mas você consegue encontrar contentamento em Cristo sem ter isso? Mas é que eu queria X coisa. Mas você consegue encontrar isso em Deus? Eu garanto que sim. Porque nele nós temos tudo o que nós precisamos. Tudo o que nós precisamos. Então tá, Laís. O que é a santidade em ação? Caso a gente ainda não tenha seguido. Vocês estão me acompanhando? Está indo muito rápido? Então tá bom. Então vamos lá. Peraí, deixa eu beber minha água. O que é a santidade em ação, então? É olharmos para Cristo. Você não lembrar de nada. Pensa assim, eu acho que domingo o que eu ouvi mesmo? É que eu tenho que olhar para Cristo, eu tenho que olhar para Deus, tenho que olhar para Deus. Lembra disso, tá bom? É subjetivo, eu não vejo Deus. Como é que eu olho para Deus? Bíblia, relacionamento, é falando com Ele.
Que quanto mais a gente ficar, porque eu não sou santo. Se for o contrário, sem olhar para Deus, a gente vai ficar assim, não sou santo, eu não sou santo, eu não sou santo. E a gente se afasta. Quando é para fazer, eu não sou santo, eu não sou santo, porque Ele é e Ele me atrai. É esse o lugar da vida de santidade. É nos aproximando dEle. Então, a santidade em ação, infelizmente ou felizmente, todo mundo consegue ler? Dá para ler aqui? Tá de ladinho, né? Dá para entender, né? Santidade em ação, uma vida de santidade, não é assim, olha gente, hoje eu tenho uma dica aqui para vocês, 3 passos para uma vida de santidade, vai estar tudo resolvido, só espera morrer e ir para o céu. Não é isso. Não é 1, 2, 3, cheguei. É todo dia. Acordei? É um bom dia para eu viver em santidade. Fui dormir? Obrigado, Jesus, hoje eu venci. Acordei? É um bom dia, mas hoje não está difícil, Jesus. Permaneço nele. Fui dormir? Jesus, hoje foi tão difícil, mas você esteve comigo. É assim, todo dia, todo dia. Não é... A gente gosta de fórmulas, mas não é assim. É todo dia, construindo isso. E não sozinhos, mas com Ele. Porque Ele é santo. E Ele nos chama para esse lugar de novo. Sabe, o que Cristo veio fazer foi nos tornar novamente perto dEle. Foi nos deixar perto outra vez. Porque por nós mesmos, o homem até tentou cumprir as leis. Mas não deu. Só que Deus não foi pego de surpresa, Ele já sabia. E Ele proporcionou o resultado, a própria solução, Cristo. E quanto mais nós olhamos para a beleza de Deus, que é tudo que nós precisamos, sabe por que a gente peca? Isso é difícil da gente ouvir. Porque a gente ama pecar. É bom. Mas Deus é muito melhor. Melhor do que qualquer coisa que eu use para me suprir. Mas eu vou ter que confessar que eu fiz uma coisa. Sim. E você vai achar graça nele. Porque ele nos estende graça para corrigirmos a rota e continuarmos. É todos os dias, um dia após o outro. Eu sei que você já ouviu isso. Mas às vezes a gente precisa ser lembrado do simples, do óbvio. Porque quando nós fazemos por nós mesmos, é só para um aplaudir o outro. Oh, parabéns, você está conseguindo. E não é isso. Que adianta nós aplaudirmos uns aos outros e Deus está assim, eu estou tão longe de você que você está indo, vem para cá. Não adianta nada. Então, viver uma santidade em ação, vida de santidade em ação, é olhar para a beleza de Deus e ver Cristo. E em Cristo temos tudo. Vocês conseguem enxergar? Dá para ler? Estou na frente, né? Vai dar coisa não, né? Vamos ler? Ele é Salvador poderoso. Ele é ressurreição e vida. Ele é paz. Ele é o bom pastor. Ele é o pão da vida. Ele é a água. Ele é a porta. Ele é a verdade. Ele é o caminho. Ele é a vida. Ele é a vida. Quantas vezes a gente fica focado no que nós não temos? Quando se olharmos para Ele, nós vamos ver que nós temos tudo o que precisamos. Mesmo que aqui na terra nos falte alguma coisa. Porque a nossa alma anseia. Enquanto a gente vier para a igreja, enquanto a gente cantar, enquanto a gente pregar, sem olhar para Ele, não vale nada. Desculpa, a gente está perdendo tempo. Sem olhar para o Senhor, a gente está perdendo tempo. Mas Ele é misericordioso. Ele é gracioso, porque Ele é santo. E Ele nos chama todos os dias. Volta, olha para mim. E nunca vai ter fim, gente. Às vezes a gente se cansa. Com Deus tem tudo novo todos os dias. Não porque Ele mude, mas porque nós nos aproximamos um pouquinho. E aí a gente vê mais uma característica. E aí a gente vê mais um pouco do coração dEle. E Ele vai nos chamando para participar de novas coisas com Ele. E Ele vai compartilhando os segredos do seu coração, porque é isso que a Bíblia diz, que aos seus amigos Ele dá a conhecer a sua aliança. Isso é andar em santidade. Não é carregar um peso de, eu não posso fazer um monte de coisa. Não, é uau! Eu não consigo, mas Ele pode, então eu vou nele. E Ele me ajuda todos os dias. E aí, nada mais vai tendo tanto valor. Porque aí eu falo assim, olhar para Cristo e o que Ele ama, ou ficar com o que eu quero, eu vou para Cristo. Mas espera aí, antes aquilo me prendia, mas agora Cristo me liberta dos meus pecados. Agora Cristo me liberta das minhas paixões. Isso é andar em santidade.
é olharmos para a beleza daquele que é santo. E se nós olhamos para a palavra, nós vemos também, não está escrito aí, mas que Cristo, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós não podemos ser santos por nós mesmos, mas porque Ele é, e porque Ele fez caminho. Então hoje, se você ainda não se decidiu por Cristo, se você está na igreja há muito tempo, hoje é um ótimo dia para você se lembrar dessa verdade e se apropriar disso. O caminho está pronto. Não temos que inventar o caminho, a gente só tem que andar no caminho. E sim, o caminho é estreito, mas é o próprio Cristo. Não vamos precisar fazer nada sozinhos. Tem a nossa parte, mas olhando para Ele, sabe? É contínuo e é possível. E como nós falamos, a vida de santidade é um processo. É o processo de santificação que é feito pelo Espírito Santo no nosso coração. A todo aquele que crer em Deus e na obra de Cristo para nos salvar, começou o processo já. Não é, quando eu fizer então X coisa. Não. Você reconheceu Jesus? Reconheceu que precisa dele, que ele está disponível a você? Pronto, entrou no processo da santidade. Acabou, é isso. Por isso que a gente continua, porque está lá desde o primeiro dia que a gente reconheceu a Cristo. E nesse processo, o Espírito Santo vai produzindo em nós o que a gente conhece tanto, o fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 em diante. Esse fruto é produzido e isso é santidade em nós. Antes eu não conseguia dominar minha carne, eu me entregava mesmo. Nossa, eu estava ansiosa a fazer de tudo, estava brava, todo mundo que se vira, eu estou brava, é meu temperamento. Mas agora eu estou andando em santidade, eu olho para Cristo, eu vejo que Ele é gracioso, Ele é bondoso, então me ajuda, Jesus. E aí eu tenho domínio próprio. E o fruto vai sendo formado em nós. E isso é caminhar em santidade. É impossível nós andarmos em santidade e as pessoas não verem, porque elas serão afetadas pela ação de Deus em nós. Quando alguém enxerga algo diferente, não somos nós. É Cristo. E eu não lembro agora quem é o teólogo, mas tem essa frase, de que tudo de bom que você vê em mim é Cristo. Tudo de mal sou eu mesmo. Não é assim? A gente dá 5 minutos e a gente... mas Cristo em nós. Isso é a esperança. Isso é a vida. Então, esse processo de santidade, ele vem quando nós desejamos caminhar e cultivar esse relacionamento com Deus. Esse é o solo perfeito para caminharmos com Deus, para sermos seus amigos, para não trocarmos mais qualquer coisa por Ele. Ao contrário, não é mais certo ou errado. É o que o meu Pai se alegra. O que Cristo ama. O que Ele abomina. Eu também. Então agora eu também. É isso. É caminharmos juntos. Até porque a mensagem do Evangelho ela é o quê? Senão uma provocação ao nosso orgulho. De achar que a gente consegue, de pegar tudo e a gente não consegue. Por que, por exemplo, é muito mais legal se a gente se incentivar a fazer exercícios físicos do que você sozinho? Já reparou? Às vezes você sozinho, não vai. É um negócio, não vai. Mas quando você tem alguém incentivando, é melhor. Na vida espiritual não é diferente. Nós sozinhos, não vamos. Não vai dar certo. Porque lembra das belezas que estão competindo com nossos olhos? Está tudo querendo tomar o lugar de Deus. Tudo. Não porque as coisas sejam igualáveis a Ele, né? Similares. Não, mas é porque a gente é insaciável. Então a gente fica pegando várias coisas. Mas quando nós deixamos o Espírito Santo fazer a ação dele e vamos de mãos dadas com Ele, aí a gente consegue. Aí é na força do Senhor. Aí nós seremos santos porque Ele é santo. Não porque eu acho que eu sou. Não porque eu quero ser sozinha. Mas por causa do que Ele fez e do que Ele está realizando em mim. Nós fomos justificados, comprados, os nossos pecados foram perdoados. Tudo por causa da santidade de Deus. Quando Deus nos vê, Ele vê o sacrifício de Cristo por nós. E Ele vê um povo redimido. Antes a gente não podia se aproximar do trono. Seríamos, não ia dar certo. Falar com Deus, impossível. Mas por causa de Jesus, ao reconhecermos isso, nós temos caminho aberto. E esse é o nosso prazer. Esse precisa ser o nosso prazer. Enquanto nós não tivermos satisfação em Jesus, nós vamos nos preencher de um monte de coisas.
o tempo todo. E não está errado as coisas daqui. Porque lembra, viver em santidade é viver uma vida alegre, leve. Mas tudo que ocupe o lugar de Deus em nós já não é mais santidade. E você sabe o que tem ocupado o lugar de Deus no seu coração? Eu sei, talvez seja um sonho legítimo que Deus colocou, mas está ocupando o lugar dele. Talvez seja alguém, não sei, talvez seja suas fraquezas mesmo. Nós precisamos olhar para a beleza daquele que é santo. E eu queria, a gente já está partindo para o final, que você abrisse a sua Bíblia rapidamente em Hebreus 12, que quando nós falamos em santidade é o texto-chave que vem na nossa mente, né? Sem santidade ninguém verá ao Senhor. E é verdade. Mas eu queria que a gente prestasse atenção no que tem nesse texto. Salmos 24 também diz isso, eu amo esse texto, eu amo Salmos 24. Que da terra, toda a terra pertence ao Senhor, porque Ele criou ela acima dos mares, acima de tudo. E aí faz uma pergunta, quem subirá ao monte, né? Quem irá até onde o Senhor está? E a resposta é que só aquele que estiver mãos limpas e coração puro. A Bíblia toda fala a mesma coisa, gente. É lindo isso, ela é completa. E nesse texto de Hebreus 12, nós aprendemos que viver em santidade, realmente, sem ela ninguém pode ver a Deus. Mas para vivê-la, sabe, Caleb, como manter aquele coração aquecido do acampamento? Lembra que foi bom, não foi? Nossa, maravilhoso. Como que eu mantenho isso? Olhando para Ele. Não é um momento, é todo dia. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Nossa parte, observar o que tem preenchido nosso coração. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo olhos em Jesus, fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. E aí em casa você pode continuar lendo esse texto. Então, sem santidade ninguém vê ao Senhor, começa com, nós nos desprendemos de tudo e mantemos nossos olhos nele. É nele que nós viveremos uma vida santa. É nele que você vai vencer o seu pecado, que está insistindo tanto, gastando todas as suas energias, seu dinheiro talvez, olhando para ele e se arrependendo. E ele vai te ajudando a mudar de vida e olhar cada vez mais para ele. Quando a gente vive em santidade, nós mudamos tudo, gente. Tudo. Até o jeito que nós nos vestimos. Mas não porque alguém mandou se vestir assim. Não, é porque eu começo a me importar com o que mais importa. E talvez é modéstia que a gente vai ter que aprender a desenvolver. Quando eu ando em santidade, eu vejo que Deus me ama tanto, como o pastor ministrou aqui na oração. Ele nos ama tanto, tudo isso é por amor. E aí eu começo a cuidar de mim, porque Ele me ama. Então eu vou me cuidando. Então eu invisto, porque Ele investiu tudo. Se eu não consigo notar o quão importante Deus é e o que Ele fez, nada vai ser valioso para mim. Mas quando eu vejo que Ele é mais valioso do que tudo, pode ser a fortuna de quem for, pode ser, a comida mais maravilhosa, pode ser o videogame mais incrível, não importa. Quando eu vejo que Ele é mais valioso do que tudo, eu consigo render tudo. E aí eu vou aprendendo um dia após o outro. Você pode ficar de pé no seu lugar? Quando nós olhamos para Cristo, nós contemplamos o amor do Pai. Escuta isso, que nos criou para sermos participantes desse amor. Ao olharmos para Cristo, nós também somos separados do mundo e das coisas que são prazerosas daqui. Quanto mais eu olho, mais eu vejo que realmente vale, mais eu vejo que realmente dá prazer, um prazer que não acaba. E eu vou vivendo uma vida leve, eu vou vivendo uma vida alegre, sem tristezas, mesmo que o meu ambiente às vezes carregue isso, mesmo que tenha dias tristes, mas eu vou vivendo olhando para Ele. E não se trata mais de certo ou errado, mas de uma alegria maior. Nós pertencemos a Deus, então nós podemos confiar, lembra lá? Tem a ver com a confiança.
Se eu confio, à medida que eu vou aprendendo sobre quem Ele é, que Ele é santo, portanto Ele é bom, Ele é fiel, Ele é justo e tantas outras características que Ele tem, mas eu sei e vou confiando nele, aí eu entrego o meu corpo, como diz em Romanos 12, como sacrifício vivo. Aí a minha boca vai ser embaixadora dessa mensagem. Aí os meus pés não vão ficar parados, eles vão para levar as boas novas. Porque ver que eu não sou santo não é me afastar, mas é olhar e ver que Ele é e me aproximar, porque já foi pago o preço. E nós não podemos ficar com essa mensagem só para nós. Viver em santidade é espalhar essa mensagem, é facilitar, abrir, mostrar o caminho. Não é impor regras, é abrir o caminho e mostrar relacionamento. E aí quando Deus diz, isso sim, isso não, isso sim, isso não, porque eu confio. Se Ele falou não, Ele sabe o que é melhor para mim, Ele é santo. Se Ele falou sim, Ele sabe o que é melhor para mim, Ele é santo. E aí nós vamos sendo transformados à imagem dEle, que diz, sede santos, porque eu sou santo. Só Ele é santo, santo, santo. E quanto mais eu vejo a santidade do Senhor, mais eu me pareço com Ele. Então eu queria te convidar, se você hoje, em casa também, se você não se decidiu ainda por Cristo, porque talvez não confiava nele, hoje você viu que você pode. Tem uma frase que diz assim, que eu posso confiar minha vida nas mãos de Deus, que Ele vai segurar ela muito bem. A Bíblia fala que as mãos dEle carregam os mares. Só para nós termos uma noção de tamanho, de grandeza, Ele vai saber cuidar da sua vida. Hoje é a oportunidade de você se entregar para Cristo. Se em casa você tiver essa decisão, escreve aí nos comentários, nós vamos entrar em contato com você. Mas aqui na igreja também, se você quiser se decidir por Cristo hoje, você reconheceu, eu preciso. E agora? Vem para Ele. Porque enquanto você precisa, Ele está aqui, ó. Vem. É isso que Ele quer. E talvez você também, como eu, cresceu na igreja, mas tem esquecido de olhar para Ele. E tem feito na sua força. Aí é cansativo. Aí machuca. Não precisa ser assim, tá? O Senhor nos convida. Olhe para mim. Olhe para mim. Eu sou santo. É por isso que você vai se tornar. Olhe para mim. E eu queria fazer esse convite, essa oração. Era uma oração para toda a igreja, mas você não precisa se constranger a ouvir porque eu estou pedindo, tá? Eu vou descer, do jeito do Laís de descer. E eu queria convidar você a vir aqui na frente. Se você, assim como eu, tem percebido isso todo dia, Jesus, eu preciso olhar mais para você. Eu estou olhando pouco. Eu desviei meu olhar. Peraí, eu perdi de vista. Eu foquei no que eu consigo fazer, desculpa. Eu perdi o valor. Eu me perdi aqui, eu preciso olhar para você. Se você quiser fazer essa oração aqui hoje, eu queria que você viesse aqui na frente para nós orarmos juntos. Porque tudo que nós precisamos é deixar o Espírito Santo abrir os nossos olhos para vermos o Senhor. E juntos com aqueles seres que estão falando no céu, não estava no passado, não vai acontecer ainda, está acontecendo. É no presente. Eles veem o Senhor e dizem que Ele é santo, santo, santo. Então, Pai, nós clamamos a Ti, porque o Senhor é santo. Nos ensina a ver a Tua beleza. Cativa os nossos olhos para Ti, Senhor. Nos ajuda a ver o Filho, que é tudo que nós precisamos. Nos ajuda a ver a beleza que há em Cristo, todos os dias. Só assim nós vamos conseguir vencer. E nós podemos confiar nessa palavra porque o Senhor já venceu. Então, olhando para Ti, nós podemos vencer, Jesus. Jesus, nós queremos ver o Senhor. Nós queremos viver uma vida em santidade, uma vida leve, uma vida alegre, uma vida de renúncias, uma vida que abre mão, sim, daquilo que for necessário para ter o Senhor, para viver esse amor que está disponível. Pai, abre os nossos olhos como igreja. Senhor, nós não queremos mais não olhar para aquilo que realmente importa. Nós queremos manter os nossos olhos em Ti. Então, Pai, eu oro sobre os meus irmãos. Senhor, o Senhor sabe a dificuldade de cada um de nós aqui. O que precisamos vencer,
O que está difícil abandonar, eu tão somente peço a Ti. Nos ajude a olhar para o Senhor. Ah, meu amigo, nos ajude a olhar para Ti, para que os Seus olhos nos constranjam em amor e nós possamos abandonar isso que tem nos escravizado, isso que tem nos impedido de viver uma vida plena. Senhor, não é mágica, é relacionamento. E eu oro, Senhor, eu oro pedindo, Senhor, Pai, que os meus irmãos tenham uma experiência nova com o Teu Espírito Santo. Uma paixão e fome pela Tua palavra, Senhor. Uma paixão e fome pela Tua presença. Insaciáveis por Ti. Nós queremos ser insaciáveis por Ti. Em casa, Senhor, alcança aqueles que estão assistindo também. Toca, Senhor, os Teus filhos. E quando estivermos nesse lugar, insaciáveis por Ti, buscando a Tua face, nada mais nos prenderá. E nós queremos sim, Senhor, chegar nesse lugar onde nada nos prende, onde nada mais rouba a atenção dos nossos olhos, onde nós caminhamos como o Senhor, amando as pessoas como o Senhor, sendo generosos como o Senhor, expandindo do Teu Evangelho, co-participantes da Sua missão, Senhor. Pai, obrigada. Obrigada por essa manhã. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada. Tudo. Nós Te agradecemos por tudo. Mantenha os nossos olhos em Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Você pode fazer dessa sua oração. Talvez você fale assim, ainda não é assim. Mas declara isso e começa a caminhar nessa palavra. É por fé.